Então, pessoal, dando continuidade à disciplina de psicologia, nós vamos para a aula de número 2, relacionada à importância da vida afetiva de cada ser humano e suas correlações com a psicologia. Então, vamos fazer a leitura aqui do slide aí, e na sequência eu explico. A importância da vida afetiva. A importância da vida afetiva, a vida afetiva é o quê? É a parte integrante de nossa subjetividade. Cada um de nós vai manifestar sua afetividade, sua subjetividade, de acordo com a sua vivência. Então, compreendemos nossas expressões a partir dos afetos que nos acompanham. Temos que considerar a vida afetiva nos processos psicológicos e mesmo os pensamentos, as fantasias, aquilo que fica contido em nós, só tem sentido se sabemos o afeto que os carrega, né? Que nos acompanha. E em muitas situações da vida não há mediação do pensamento, são os afetos que determinam o nosso comportamento. Bom, onde é que há relevância e a importância disso aqui para nós na enfermagem? É o seguinte, como eu disse no slide anterior, nós estudamos psicologia para reforçar o que nós já sabemos, que é a valorização do paciente e olhar para o paciente não apenas como um fator fisiológico ou como um fator biológico. Eu tenho que olhar para o paciente como um fator biopsicossocial, ou seja, aquele ente em que muitas coisas estão envolvidas no problema de saúde dele e ele é um ente psicológico, onde todos esses detalhes que eu estou falando dentro da psicologia vão estar inerentes quando eu estiver tratando de um determinado paciente. E a vida afetiva, sim, porque a vida afetiva ela é um reflexo das situações que nós vivenciamos ao longo tanto de nossa vida infantil, adolescente, como também na vida adulta. E a gente não pode esquecer que ela é subjetiva de cada um. E muitas vezes, com a mesma situação, quando ela é colocada para diversas pessoas, cada uma das pessoas reage de forma diferente a essa situação. E nós temos que entender que essas diversas reações é a maneira subjetiva de cada um e não valorizar ou menosprezar uma ou outra situação. Então, assim, em muitas situações da vida não há mediação do pensamento. São os afetos que determinam nosso comportamento, principalmente em umas situações de angústia, dor, luto, gratidão, nós somos levados a manifestar o nosso comportamento através de coisas afetivas e que são também emotivas. Então, assim, vamos caracterizar o que são os afetos. Os afetos podem ser produzidos fora do corpo do indivíduo, isto é, a partir de um estímulo externo, do meio físico ou social, ao qual se atribui um significado com tonalidade afetiva, agradável ou desagradável. Por exemplo, a origem dos afetos pode também nascer ou surgir do interior do indivíduo. Exatamente, aquele famoso dito popular, ou eu amo ou eu odeio determinada coisa. E esse ou amar ou odiar é a manifestação de afeto que a literatura sobre psicologia está nos trazendo aí. Já as emoções. Durante o dia, presenciamos um conjunto de sensações e sentimentos. Alegria, tristeza, raiva, decepção e até outros mais, né? A emoção é desencadeada por um objeto ou situação excitante, sendo provocado por reações motoras ou glandulares. As emoções são expressões afetivas acompanhadas de reações intensas e breves do organismo em resposta a um acontecimento inesperado, ou às vezes a um acontecimento muito angustiado que foi fantasiado. Então, assim, vocês estão vendo que a diferença entre afeto e emoção são coisas bem categóricas, porque as emoções, elas são algo ali de momento. O afeto não, é uma coisa que você vai construir ou destruir, dependendo do qual seja ele, diante das situações pelas quais você vai passando. E os sentimentos, eles serão os afetos básicos, amor e ódio, além de se manifestarem como emoções,
podem expressar-se como sentimentos. Os sentimentos diferem das emoções por serem mais duradouros. Então, os sentimentos eles têm a particularidade de serem mais duradouros, menos explosivos e por não virem acompanhados de reações orgânicas intensas. Assim como considerarmos a paixão uma emoção, o enamoramento, a ternura, a amizade, consideramos sentimento. Ou seja, o sentimento é aquilo que é construído, se a gente for falar em linhas gerais, tem uma base sólida e ele é construído paulatinamente, sendo construído de forma sólida, diferente das emoções. Elas são explosivas e são passageiras. E o maior sentimento básico de afeto, né, a maior demonstração é a definição de amor. Identidade. O que identifica o indivíduo? O indivíduo ele é identificado pela seguinte coisa: identidade é a denominação dada à representação dos sentimentos que o indivíduo desenvolve a respeito de si próprio, a partir do conjunto de suas vivências, incluindo dados pessoais, como sexo, idade, biografia pessoal, trajeto pessoal, atributos que os outros lhe conferem, permitindo uma representação a respeito de si mesmo. Ou seja, essa identidade a qual a psicologia se refere, que é a identidade relacionada às questões psicológicas, que vai muito mais além do que idade, estatura, cor e sexo. A identidade ela vai mais além do que isso. Então, assim, eu mostro para vocês o seguinte, bem aqui nesse slide, eu coloquei essa pequena análise, que eu inclusive até coloquei na atividade de vocês também. Vamos fazer a leitura dessa análise e interpretação. Então, aqui diz o seguinte: as mudanças nas situações sociais, a mudança na história de vida e nas relações sociais determinam um processo contínuo na definição de si mesmo. O que isso aqui quer dizer? Isso aqui quer dizer que ao longo da nossa vida, o nosso processo histórico de vida e as modificações nas relações sociais pelas quais nós estamos passando vão fazer com que nós também iremos ocorrer uma modificação na nossa identidade. Não na identidade aquela estática, mas a identidade como uma forma dinâmica, que ele diz aqui. Nesse sentido, a identidade do indivíduo deixa de ser algo parado, estático e acabado, para ser um processo contínuo de representações de seu estar sendo no mundo. Então, assim, nós vamos reagir de modo diferente a situações diferentes ao longo da nossa vida. E essa identidade psicológica, ela é construída mediante essas coisas pelas quais nós iremos passar. Ou seja, a identidade psicológica, ela não é acabada, ela é construtiva e ela é construída ao longo da vida do indivíduo. E o homem como um ser social? Bom, nós seres humanos, nós somos sociais. Não dá para a gente se dissociar, deixar de viver em sociedade. A partir do momento em que o homem, lá muitos mil anos atrás, passou a viver em sociedade organizada, que são as cidades, deixou de ser nômade, então o homem ele é um ser social. E como um ser social, ele tem o seu papel dentro dessa sociedade, dentro de uma comunidade ou dentro de uma determinada família. Vamos fazer a leitura aqui do slide e aí fazer mais ponderações. Então, o homem como um ser social e os papéis sociais. O homem como um ser social, como um ser de relações sociais, está em permanente movimento. Estamos sempre nos transformando, apesar de aparentemente nos mantermos iguais, principalmente fisicamente. Isso porque nosso mundo interno se alimenta dos conteúdos que vêm do mundo externo. E como nossa relação com esse mundo externo não para de forma alguma, estamos sempre como que fazendo a digestão desses alimentos. E, portanto, sempre em movimento, em processo de transformação psicológica. Isso é verdade, pessoal. Ao longo da vida da gente,
A gente manifesta determinados comportamentos psicológicos em uma determinada faixa etária. E aí você passa por experiências boas ou experiências ruins, e aí você amadurece psicologicamente, certo? Geralmente existem determinados termos que diz que você nunca perde, ou você ganha, ou você aprende em relação a determinada coisa, mas você não perde. Porque depois que você passa por uma determinada circunstância, seja ela qual for, boa ou ruim, você sai dali psicologicamente diferente em relação a quando você entrou. Então, isso é que diz, nós somos seres sociais, vivemos em sociedade, e vivendo em sociedade a gente tem que ter consciência de que a vida em sociedade é uma vida sociável, do ponto material e do ponto principalmente psicológico, que é o intuito da disciplina. E está em constante transformação. E aí, dentro dessa questão da vida em sociedade, surgem esses conceitos, né? Como a autoestima. O que é autoestima? É o conjunto de atividades que cada pessoa tem sobre si mesma, uma percepção avaliativa sobre a sua própria pessoa, que podem ser positivas ou negativas. Apresentam altos e baixos, revelando-se nos acontecimentos sociais, emocionais, psicofisiológicos, psicossomáticos, e emitindo sinais detectáveis nos vários graus, desde a autoestima e a baixa autoestima. E a motivação é o processo que mobiliza o organismo para a ação, a partir de uma relação estabelecida entre o ambiente e a necessidade e o objeto de satisfação. Isso significa que na base da motivação está sempre um organismo que apresenta uma necessidade, um desejo, uma intenção de chegar a determinada ação predisponente. Então, assim, somente frisando para vocês que a autoestima está relacionada àquelas atividades e conceitos que cada pessoa tem sobre si mesma. E a motivação é algo que determina e faz com que esse indivíduo vá atrás de determinadas coisas que para ele são importantes e fará com que ele se motive todos os dias para procurar o que ele acha de importante para si. Então, assim, o estudo da motivação, ela considera 3 fatores. Por que a gente vai colocar isso em questão? Porque a motivação é um fator tão determinante na vida de cada um, que é o que faz com que você chegue a algum lugar, seja profissional, seja amoroso ou social. É essa a motivação. A motivação é o que faz com que a gente caminhe atrás de nossos sonhos, vamos colocar assim. Isso está determinado pelo ambiente em que a gente vive. Não adianta você estar em um ambiente totalmente desfavorável a o que você quer conquistar. Se esse ambiente não lhe propiciar essas condições, vai ficar muito mais difícil. E também está relacionado às forças internas ao indivíduo com a necessidade de vontade, interesse, impulso, intuito, ou seja, aquilo que é peculiar seu de se sentir motivado todos os dias para correr atrás do seu objetivo. E está relacionado ao objeto que atrai essa motivação, que pode ser a fonte de satisfação que mobiliza o indivíduo a ir atrás dessa motivação. É o que está escrito aqui, pessoal, nessa gravura, certo? Em linhas gerais, esse sucesso que cada um de nós estamos procurando, seja o sucesso profissional, seja o sucesso social, seja o sucesso amoroso, ele vai passar por essas questões aqui, é você pensar, idealizar e tentar. Você vai ter que fazer, dar o primeiro passo. Não conseguiu, dá o primeiro passo de novo. Não conseguiu e de novo. Ou seja, o seu plano B vai ser sempre repetir o plano A até conseguir atingir o que você quer. Então, pessoal, em linhas gerais, a psicologia aplicada à enfermagem são esses conceitos gerais, porque a parte de patologia, a gente tem a disciplina de saúde mental, onde a gente fala especificamente das patologias relacionadas às questões psicológicas. Um grande abraço para vocês, espero que tenha contribuído um pouquinho para esclarecer essas questões psicológicas para vocês, da disciplina, e tchau para vocês.
e bons estudos.